porque tem muita divisão na interpretação, na maneira como foi explicado, se a decisão foi correta, porém não foi bem explicada, se a decisão não era boa e também não foi bem. O que você ouviu? O que você pegou de informação com os juristas? Bom dia, Elisa, Bom dia. para você, Larissa aqui do ladinho, Clarissa em São Paulo e para quem está com a gente em mais um Live CNN. Elisa, tem um ponto, que é esse ponto da falta de detalhes, que vem sendo muito abordado pelos juristas, porque você, de certa forma, deixa a defesa meio no escuro. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou outra decisão e aí sim, sendo um pouco mais claro em relação a essa questão do conteúdo de terceiros. Lembra que a gente até comentou ontem que ele trazia obviamente nessa decisão, mas talvez não estivesse tão óbvio assim, segundo os juristas que a gente andou ouvindo. Tem um ponto para complementar, que traz a peça dos advogados, que é interessante também justamente a respeito dessa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados são enfáticos em dizer que ainda não tinha acontecido uma notificação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira. Então, como é que você ia entender ali qual era o alcance da decisão se você nem sequer tinha sido notificado, você ainda não tinha sido intimado dessa nova decisão? Esse é um ponto que é visto como bastante fortalecedor dessa tese das defesas que a gente vem escutando ali e que estão opinando sobre esse processo do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre os próximos passos que são aguardados. Elisa, há uma avaliação de que o ministro Alexandre de Moraes pode adotar uma linha mais cuidadosa, de não já se elevar ao ponto de decretar uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Tem um ponto que nos ajuda a interpretar isso. Somente o fato dele ter pedido mais explicações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já é visto como uma sinalização de cuidado. Em outros casos, e aí não necessariamente no Supremo Tribunal Federal, mas um juiz que verifica que há descumprimento de cautelares, já aplica imediatamente uma decisão de mandar prender. Então, daí essas sinalizações de se ter um cuidado a mais, considerando que a gente está falando de um processo de um ex-presidente da República e que tem muitas repercussões políticas também. Então, tudo tem que ser muito bem calculado. Esse é um ponto importante. O outro ponto é justamente isso que a Clarissa estava enfatizando para a gente. Você não tem muito como conseguir controlar o que terceiros estão postando. Então, também falta mais clareza a respeito do que Alexandre de Moraes quis dizer por isso. E o que exatamente alcança essa questão de postagem de conteúdos de terceiros. Isso está colocado de forma muito clara na peça, como a Clarissa estava trazendo para a gente. E um terceiro ponto que a gente adicionaria aqui é que a gente fica pensando sempre nos próximos passos. O rito esperado por juristas que a gente ouviu seria também fazer uma espécie de consulta à Procuradoria-Geral da República para ouvir a opinião da PGR antes de tomar uma decisão sobre o próximo passo. E por que isso é tão simbólico? Porque o próximo passo, e isso a gente infere das próprias decisões do ministro Alexandre de Moraes, pode ser sim uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro, diante daquilo que o ministro vem apontando como descumprimento das determinações cautelares que foram colocadas. Então, a percepção do mundo jurídico, e que se estende ao mundo político também, é de que Alexandre de Moraes optou por cautelares justamente para não partir para uma decisão mais árdua, mais pesada de decretar uma prisão preventiva de um ex-presidente da República e que tem todo esse bojo político ao redor dele. Então, o que a gente tem neste momento são interpretações, Elisa. Não sabemos o que vai acontecer, nem se o próximo passo será, de fato, uma consulta à Procuradoria-Geral da República, mas isso, de certa forma, é esperado. Está todo mundo ali tentando entender para que lado vai o ministro Alexandre de Moraes e uma certeza a gente tem.
vão vir detalhamentos ali que podem ser recados muito claros em relação à condução desses processos. E só para a gente lembrar, né, a gente que direto ouve essa pergunta, essa colocação sobre as possibilidades de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, até aqui a aposta é que isso poderia acontecer somente no desfecho lá da ação penal, em que ele é réu, que estamos na fase de alegações finais. Vamos iniciar a fase de julgamento muito provavelmente no mês de setembro, e diante de uma condenação, a aplicação de uma pena, sem mais possibilidades de recurso, aí sim Jair Bolsonaro poderia ser preso. O que já nos apontavam que poderia ser uma possibilidade de furar um pouco esse roteiro? Você ter algum tipo de atitude para atrapalhar as investigações. No meio do caminho, veio essa abertura de uma nova investigação a pedido da Procuradoria-Geral da República, olha a importância de ouvir a PGR, em relação à situação de Eduardo Bolsonaro e a tudo que está colocado ali nesse contexto envolvendo o filho do ex-presidente da República. Então, daí as medidas cautelares serem aplicadas nessa situação em específico. Elisa, o resumo é que a gente tem que aguardar e vamos esperar quais vão ser os recados trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a essa decisão que é esperada.